Fala pessoal, nesse vídeo hoje vamos detalhar aqui sobre o aterramento TN e o TT e principalmente quando é que eu utilizo cada um e por quê, né? Qual que é a diferença deles e as variações inclusive do aterramento TN que está lá baseado na norma NBR 5410. Para demonstrar aqui eu vou utilizar um vídeo que eu publiquei lá no Instagram, só que o vídeo lá é muito mais curto e aqui eu vou conseguir detalhar muito mais esse vídeo e explicar colocando desenhos aqui para vocês realmente entenderem sobre as diferenças. Foi um teste que eu fiz, inclusive aplicando esse motor que está aqui na bancada, onde está ligado um aterramento aqui nele. Então vamos lá. Pessoal, então olha só, eu vim aqui no telhado onde tem essa calha que eu vou usar como referência para ver se vai dar choque ou não. Eu tenho aqui um motor elétrico, a carcaça dele está aterrada, eu vou usar ele como referência, como se fosse lá uma máquina de lavar, um micro-ondas, geladeira e etc. Primeira informação importante aqui. Primeiro está sendo usado o motor como exemplo, né? Ou seja, é a mesma coisa que o aterramento de uma geladeira, uma máquina de lavar, um micro-ondas, onde você tem lá a carcaça do equipamento. Vale também para motor, principalmente em indústrias, né, oficinas onde tem motores elétricos também. Só que a grande maioria dos eletrodomésticos, né, como eu falei, geladeiras, essas coisas assim, o aterramento já está lá no plug da tomada. Né? Quando você tem um plug de 3 pinos, o pino do meio é o aterramento, que dentro do equipamento tem que estar conectado e ligado lá a carcaça, ao motor, toda a parte metálica que pode acontecer ali uma fuga de corrente e oferecer um risco de choque elétrico, para existir a tal da equipotencialização no equipamento. Presta atenção nessa informação também, tá? Outra coisa importante, esse aterramento que eu conectei ao motor é o aterramento que faz parte aqui da instalação elétrica, igual você faria, né? Você tira do quadro disjuntor, leva na tomada e vai conectar o aparelho. Importante, o aterramento aqui é um aterramento TT, que por sinal está longe do quadro de disjuntores. Presta atenção que essa informação é muito importante, eu vou explicar depois e você vai ver como essa variação faz diferença lá na hora do teste. E o telhado, onde eu gravei, faz parte aqui da construção na parte superior e aquela calha onde eu posicionei ali o motor, ele faz parte da construção vizinha. Isso é importante para vocês entenderem a parte da equipotencialização que eu vou explicar também. E aqui eu tenho um cabo que está conectado à fase, lá no quadro disjuntor. Não tem nenhum DR no circuito onde está essa fase. E aí testando essa fase aqui, você percebe que você tem aqui ó, 121 volts. Só que se eu pegar essa fase e conectar aqui diretamente no terra, percebe que não aconteceu nada. Se fosse um aterramento TN, era para fechar um curto-circuito e desligar o disjuntor, porque seria igual um curto-circuito entre fase e neutro. Nesse caso não foi. Pronto, aqui a gente tem a primeira informação importante. Primeiro você viu que eu medi a tensão entre fase e terra e deu 121 volts. A rede aqui é 220 volts entre fase e fase. E aí você viu que eu conectei fase e terra. Percebeu que não aconteceu nada? Nenhum curto-circuito, não aconteceu absolutamente nada. Talvez você esteja acostumado a conectar a fase ao terra e dar um curto-circuito. De repente soltar uma faísca, alguma coisa ali. Visualmente é que vocês não percebem, mas quando eu conectei ali, deu uma pequena faísquinha ali, porque a corrente não era tão alta. E aí você viu que eu citei que no aterramento TN, o que aconteceria seria sim um curto-circuito. Por quê? Olha só nessa imagem aqui. Nós temos o aterramento TN aonde? Aqui no padrão, o terra e o neutro são conectados. E aí vai o cabo terra e um cabo neutro até o quadro de disjuntores, onde no quadro de disjuntores depois eu posso fazer um novo aterramento para esse terra. Porém, na instalação, qualquer conexão que existir entre fase e terra vai ser basicamente a mesma conexão entre fase e neutro, pois a única resistência ou impedância que vai ter vai ser a resistência do cabo, porque lá no padrão está conectado. Tem gente também que conecta de novo lá no quadro de disjuntores, ou seja, é só a resistência do cabo que vai interferir ali entre essa conexão de fase e terra e por isso acontece o curto-circuito. E aí, conforme a norma NBR 5410 diz aqui nesse item, sobre o seccionamento automático da instalação, que é isso? No aterramento TN, quando houver uma fuga de corrente, vai ser igual a um curto-circuito e aí o disjuntor tem que ser dimensionado também para que esse curto-circuito ele seja identificado e desligado. Dessa forma, os equipamentos nunca vão estar ali com a carcaça energizada, porque se houver uma fuga entre fase e terra, pronto, ele desliga, ocorrendo o seccionamento automático. Porém, é importante lembrar que no aterramento TN a gente tem as variações, como por exemplo, o que eu mostrei aqui é onde vai o cabo neutro e terra separados, é o chamado aterramento TNS, desde o padrão até o quadro de disjuntores. Porém, a gente também tem o aterramento TNC, onde vai apenas um único cabo fazendo a função de terra e neutro até o quadro de disjuntores. E aí no quadro de disjuntores eu separo de novo, fazendo com que ele se torne novamente TNCS. Então você entendeu que o aterramento TN tem uma função de fazer o seccionamento automático do disjuntor. Primeiro ponto importantíssimo é esse. Vamos aqui agora continuar o vídeo. Então,
eu vou conectar essa fase aqui na carcaça do motor também. Agora, tem fase e terra conectada na carcaça do motor. Tanto que, se eu pegar aqui, ó, o alicate detector de fuga de corrente, ó, você vai perceber que tem aqui uma corrente, ó, de praticamente 1,4 amperes passando aqui entre fase e terra. Consequentemente, vai ter aqui a mesma corrente percorrendo também o cabo terra. Então, olha só o que aconteceu aqui. Quando eu conectei a fase aqui na carcaça do equipamento, é a mesma coisa como se dentro da geladeira, micro-ondas, esse equipamento em geral, tivesse ocorrido uma falha de fuga entre a fase e o terra, ou seja, falhou a isolação, a capa do cabo, a isolação, alguma coisa trincou, quebrou, e a fase entrou em contato com a carcaça metálica do equipamento. É exatamente isso que aconteceu aqui. Começou a ocorrer uma circulação de corrente entre a fase e o terra. E aí você viu que a corrente ali deu mais ou menos 1,40 amperes. E aí, teve muita gente que comentou, tanto lá no Instagram quanto no TikTok, seguinte, isso só aconteceu porque o aterramento é ruim. Se fosse um aterramento de 5 ohms ou menos, iria dar um curto-circuito e etc. Não é bem assim, tá? Primeiro de tudo, quando você vai lá no aterramento fazer as medições das hastes, inclusive a norma já não recomenda o uso de hastes para aterramento, tá? Inclusive, quem quiser aproveitar, próxima semana vai iniciar um treinamento, vou fechar a segunda turma sobre aterramento elétrico. Você não sabe o que é aterramento estrutural, não sabe o que é um aterramento usando o anel externo, não sabe exatamente quais são as funções, como é que calcula, não entende exatamente qual que é o uso, né, do aterramento. Afinal, eu ligo junto o SPDA com a instalação, com placa solar ou não? Eu faço individual para cada um. Nesse treinamento exclusivo, que vai durar 30 dias, aulas ao vivo, grupo fechado, comigo direto, vai ter apostila inclusive, vai ter certificado no final de participação. Então quem quiser, clica aqui embaixo, tem link aqui, ou comenta aqui que eu mando o link aqui também, para você participar do treinamento, tá? Um treinamento sobre aterramento elétrico. Vou fazer 2 turmas fechadas, pode ser que esse ano nem libere mais, porque dá um trabalho fazer isso, tá? Então quem quiser, garanta aqui, para você aprender tudo e dominar sobre aterramento elétrico, tá? Estrutural, o anel externo e muito mais, ok? Então voltando nessa história de que, se fosse um aterramento de 5 ohms, lembra que quando você faz a medição com um terrômetro, medindo lá, por exemplo, a haste de aterramento, né? Você coloca lá e tenta chegar nos 5 ohms, né? Colocando mais hastes e aumentando e tal. Essa medição que você fez, né? Simples, você mediu o contato, né? Como é que está a resistência de contato entre a haste, ou a estrutural, o anel, etc., e o solo. Isso não significa que é essa resistência que vai ter entre o aterramento e o padrão ou transformador, que é onde a corrente vai circular novamente, retornando ali ao circuito. Não quer dizer isso. Tanto que, para mim ter uma precisão sobre esse aterramento, eu tenho que fazer o aterramento ponto a ponto, fazendo ali a curva, encontrando o patamar, e você vai perceber que conforme a distância, essa resistência do aterramento ela vai aumentando. Por isso que na norma, depois eu vou explicar aqui, exige o uso do DR, para detectar essas pequenas fugas de corrente. Aí você vai entender, inclusive eu vou explicar isso no treinamento lá, de que o aterramento tem diversas funções, tá? Um aterramento TT, para uma descarga atmosférica, para o uso do DPS, essa resistência do aterramento com o solo está ótima. Para retorno ao terra ali, não. Então, essa corrente que circulou, apesar dela ser pequena, porque é o máximo ali que o solo conseguiu transmitir até o padrão. No aterramento TN, esse retorno não é pelo solo, é pelo cabo terra que vai retornar ao padrão, não tem resistência. O solo, lembrando, solo, terra, não é um bom condutor de eletricidade. Então tem limitações. E se o solo for ruim, tá, você vai ter uma limitação ali de retorno de corrente. Então é basicamente isso, ok? Por isso que eu conectei ali e não desligou o disjuntor nenhum. Não é porque não tem disjuntor, é porque a corrente é baixa, não vai desligar o disjuntor. É como se tivesse um equipamento pequeno ligado no circuito. Vamos continuar aqui. Ou seja, nesse exato momento, a carcaça, ó, do meu motor, todinha, ela está energizada. E como a carcaça do motor está energizada, eu vou ter a prova real aqui. Eu vou pegar um ponto da carcaça do motor e um ponto aqui, ó, da estrutura metálica. E você percebe que eu tenho agora aqui, ó, 115 volts. Ou seja, nessa situação, por exemplo, a lâmpada representando aqui, ó, sua perna e seu braço aqui, ó, tocando na carcaça e na estrutura, olha só o que aconteceria, ó. Simplesmente, ó, a lâmpada acendendo, tá vendo? Exatamente o que aconteceria com você. Corrente percorrendo aqui, ó, pelo seu corpo. Pronto, olha só.
Olha o choque elétrico aí acontecendo. É igual esse desenho aqui, ou seja, a tal da tensão de toque, aonde eu tenho o equipamento energizado e o solo onde eu estou pisando não está no mesmo potencial. Então, consequentemente, potenciais diferentes, eu tenho a passagem da corrente elétrica de um ponto para o outro. A calha onde eu fiz a medição, ela não está aterrada. Ela está simplesmente conectada na estrutura da casa. O aterramento não é estrutural. Já ajudou a não ter essa boa conexão entre a calha e o solo. Primeiro ponto já está aí. Se fosse aterramento estrutural, isso já ajudaria, mas ainda assim não garantiria essa equipotencialização. Por quê? Imagina o seguinte, a calha está lá em cima no telhado. Tem uma resistência de toda essa estrutura até o solo e aí, consecutivamente, até o retorno lá do transformador. Ou seja, esse aterramento aqui não valeu de nada para garantir uma proteção contra choque elétrico. Existe uma diferença ali de potencial. Como a lâmpada ali acendeu, quer dizer que tem uma corrente circulando entre a carcaça e a calha. Ah, mas a lâmpada, a corrente dela é muito baixinha ali. O choque elétrico ele já é perceptível no corpo humano a partir ali dos 5 mA. A partir de 10 mA já começa a incomodar. A partir de 20 mA, se você permanecer muito tempo ali, já traz um outro risco. E o DR ele serve justamente para isso, tá? Então olha só que importante vocês entenderem isso daqui. Quando eu fiz aqui o exemplo, o equipamento ele estava com a carcaça energizada. Ah, mas o aterramento não vai desviar essa fuga para o terra? O aterramento fez exatamente o que você viu. Fez uma circulação de corrente entre fase e terra, que consecutivamente vai gerar sim um consumo elétrico. Se ficar ligado lá 24 horas por dia, vai vir a conta absurdo, que eu já cansei de ouvir comentários de ocorridos, né? Isso aqui é muito frequente acontecer, gera um consumo elétrico alto. Ah, mas esse aterramento não deveria trazer, né, a energia para o terra para evitar o choque elétrico? É o que mais comentaram lá no Instagram e no TikTok. E não, tá? Como vocês viram, a carcaça ficou energizada, ou seja, a energia está aqui, a energia está aqui. E dependendo do ponto de contato lá no terra, que pode acontecer o risco da tal da tensão de passo, a haste também pode estar energizada. Se o seccionamento automático não ocorrer, você vai ter uma tensão percorrendo tudo isso daqui. Ou seja, o motor está isolado ali da eletrocalha, então ele está lá totalmente energizado. E aí o DR, toquei, o DR vai perceber essa corrente percorrendo meu corpo e ele desliga. Então para isso que serve o DR, pois com o terra conectado, fase entrou em contato, vai ter uma corrente percorrendo aqui entre fase e terra. O DR vai perceber essa fuga para o terra e desliga. Se não tiver o aterramento adequado no equipamento, ele vai ficar energizado e aí quando você tocar e você fizer esse caminho que o terra deveria fazer, o DR também vai detectar e desliga. É para isso que o DR serve e é por isso que ele é obrigatório em todos os circuitos aonde o aterramento é TT. Todos. Por causa disso. Porque o disjuntor nunca vai desligar, nunca o disjuntor vai fazer o seccionamento nesse tipo de situação. Agora, se eu simplesmente pegar esse motor e tirar aqui a isolação e colocar ele direto aqui em contato com a calha, vai significar que nada. Você percebe que eu ainda tenho uma corrente passando, porque simplesmente um pouco de tinta que tem aqui no motor, um pouco de tinta aqui já consegue isolar e não garante esse mesmo potencial. Agora, se eu pegar a carcaça do motor e conectar outro cabo, e conectar esse cabo também aqui, ó, nessa calha, simplesmente eu vou fazer com que tanto a carcaça do motor quanto a eletrocalha, ó, estejam energizados, ó. Tá tudo agora energizado. Dessa forma, eu tenho a fuga de corrente ocorrendo entre a fase e o terra, mas eu estou com uma equipotencialização, aonde se eu tocar agora aqui, ó, entre o motor e a eletrocalha, não acende mais, não tem mais passagem de corrente. Agora você viu que quando o motor estava também aterrado com a eletrocalha, o que acontece? Tanto o motor quanto a eletrocalha estavam energizados. Se tivesse DR, teria desligado. Mas digamos que não tem DR no circuito. O que acontece? Está tudo devidamente equipotencializado. E aí sim não tem choque elétrico. Porque se eu pisei no chão e eu coloquei a mão no motor, tudo já está no mesmo potencial. Não vai ter como uma corrente percorrer do motor para o chão, porque já está acontecendo isso já. Não vai percorrer o meu corpo. E pronto, não tem choque elétrico. Então isso é a tal da equipotencialização. Mas se eu toco ali na calha e toco em alguma outra coisa ali que não está no mesmo potencial, eu vou tomar choque elétrico. Por isso que aterramento TT
obrigatório o uso do DR em todos os circuitos, ok? Agora, quando usar o aterramento TN e quando usar o TT? Primeiro, sempre que possível use o TN. Ele é indiscutivelmente o melhor aterramento. Você viu na prática que qualquer fuga de corrente vai causar um seccionamento automático. Lembrando que não é porque o aterramento é o TN que eu não vou usar o DR. O aterramento TN, nas demais situações, irá acontecer isso quando houver uma fuga, uma falha, né? Falta entre fase e terra, ocorre o seccionamento do disjuntor. Porém, em áreas molhadas, onde a resistência da pele ela tende a ser menor devido à umidade, lavanderias, cozinhas, banheiros, etc., né? A área externa onde pode chover, é necessário que tenha o DR nos circuitos, ok? Não é porque é TN que eu não coloco mais o DR. No TT é obrigatório em todos, no TN não, mas em áreas molhadas continua sendo obrigatório o uso do DR. Então o TN, sempre que possível, opte pelo TN. É a melhor opção para o aterramento. Porém, uma situação onde a concessionária não entrega o neutro, né, no padrão, vem só as fases, não tem como fazer aterramento TN. Aí, obrigatoriamente, eu preciso aplicar o aterramento TT. Ou seja, lá no padrão, a concessionária não entregou nenhum ponto de aterramento, não tem nada ligado ao transformador dela. Então, eu vou fazer o meu aterramento TT, onde se houver uma falta entre fase e terra, vai ter um retorno de corrente ao transformador de concessionária pela terra. E essa resistência pode ser muito baixa, por isso o uso do DR, para detectar as correntes, sair de 30 mA e desligar, fazer o seccionamento automático sem seu disjuntor, ok? Porém, se tiver, por exemplo, alguma indução na rede que vier de uma descarga atmosférica, ocorreu na rede elétrica, está sendo induzida e vem para a instalação, o DPS que você colocou no quadro de disjuntores vai, através do aterramento que você fez, desviar para o terra. Aí sim, realmente desvia e drena tudo para o terra, descargas atmosféricas. Outra aplicação do TT que pode acontecer é, por exemplo, quando você tem quadros muito distantes ou você não tem o uso do neutro. Então o quadro está muito distante e aí não compensa eu levar um cabo terra que vai ter uma impedância alta, inclusive, só para fazer o aterramento, sei lá, tá 200, 300 metros de distância, nem sequer eu estou usando o neutro. Vou levar um cabo só para aterrar? Não, eu faço TT e de novo eu vou garantir esse seccionamento através do DR, ok? E coloco lá também o DPS para qualquer descarga atmosférica que vier induzida, eu conectar lá o aterramento e fazer essa drenagem ao terra, ok? Inclusive, se tiver SPDA, também vai estar ligando tudo junto. E aí, lembrando, gente, quiser aprender mais, vai rolar semana que vem aí um treinamento exclusivo sobre aterramento. Quer aprender muito mais essas conexões de placa fotovoltaica, aterramento de parte eletrônica, aterramento estrutural, tudo isso vou explicar nesse treinamento, então garanta a sua vaga e eu espero que você tenha entendido definitivamente sobre aterramento TN e TT, vendo aqui na prática e entendendo que o aterramento TN é, sem sombra de dúvidas, indiscutivelmente a melhor opção para você optar em instalações elétricas. Quando não possível, coloca o TT e segue lá conforme que a norma pede para você colocar as proteções obrigatórias para a proteção contra fugas e choque elétrico, ok? Ficou alguma dúvida ainda? Quer ver mais conteúdo? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui também. E eu te aguardo lá no treinamento, hein?